Meu nome é Eduardo Cardoso, sou professor de neurologia e hoje iremos falar sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a doença neurológica não traumática que mais causa incapacidade física em adultos jovens no mundo. Daí a sua grande importância tanto na neurologia quanto na clínica médica. É uma doença que, como nós iremos ver, ela comete mais pessoas jovens, adultos jovens, entre 20 e 35 anos. Ou seja, dá para se imaginar o grande impacto que essa doença provoca na saúde das pessoas. Né? Ou seja, é uma enfermidade que acomete pessoas em sua idade, na sua idade mais reprodutiva, na sua idade em que está executando maior rendimento em seus trabalhos, em sua vida acadêmica, em sua vida profissional, em sua vida familiar, ou seja, em sua vida social. Então, é uma doença que tem muito, como nós iremos ver, muito impacto na vida das pessoas, principalmente dos adultos jovens. Ela faz parte do grupo de enfermidades que acomete o encéfalo e a medula espinhal, ou seja, o sistema nervoso central, onde há um acometimento da bainha de mielina. Daí o nome, daí a ideia que a esclerose múltipla faz parte do grupo de doenças desmelinizantes do sistema nervoso central. Dentre essas doenças desmelinizantes do sistema nervoso central, a esclerose múltipla, sem dúvida nenhuma, é a mais frequente, a mais prevalente e a mais impactante. Né? É, Então, a esclerose múltipla, como outras doenças desmelinizantes, são enfermidades que apresentam, né, em característica na sua evolução, diferenças nas manifestações clínicas, ou seja, como são doenças que acometem o sistema nervoso central em diferentes locais, esse processo desmelinizante, esse processo inflamatório, as manifestações clínicas elas irão variar, isso de paciente para outro. Né? Enquanto uns podem ter um comprimento mais medular cervical, outro mais torácico, outro cerebelar, outro hemisfério direito, hemisfério esquerdo, outros nas vias ópticas. Então, as manifestações clínicas elas irão depender do local acometido. Isso pode também diferenciar na evolução, né, que esse paciente apresenta. Ela pode ser muito mais agressiva em alguns pacientes nas fases iniciais, né, outros não, nas fases iniciais apenas tem processos inflamatórios, né, mínimos e posteriormente processos inflamatórios maiores. Isso indica também vai ter repercussão na severidade e no prognóstico. Né? Iremos observar que existem alguns dados epidemiológicos que podemos deduzir alguns fatores prognósticos, né? Como a esclerose múltipla, como nós vimos, né? A gente vai ver com mais detalhes nos dados epidemiológicos, são doenças de adulto jovem, mas quando ela ocorre no idoso, né? Numa população mais idosa, ela tem uma severidade maior, né? Como também, como é uma doença inflamatória, né? Uma doença inflamatória autoimune, ele é mais frequente nas mulheres, no sexo feminino. Então, observamos em alguns estudos epidemiológicos que quando acomete os homens, pode ocorrer uma severidade maior, apesar de ser menos frequente, de ser menos prevalente. Então, as doenças desmielinizantes, e tomamos aí como modelo a esclerose múltipla, elas representam entidades que são consequência de uma resposta imune, né, dirigida ao sistema nervoso central. Enfatizo essa questão de acometimento do sistema nervoso central porque existem algumas doenças desmielinizantes que o acometimento ele tem a predileção pelo sistema nervoso periférico, né? Uma doença muito falada em épocas de pandemia, em épocas de doenças virais, em épocas de vacina, que é uma síndrome, né, que ocorre, né, após esses fenômenos, que é a síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso
periférico, diferente da esclerose múltipla. Aqui são algumas pessoas, algumas personalidades famosas, tem várias, eu coloquei algumas aqui apenas para exemplificar, mas isso não quer dizer que são doenças, de certa forma, raras, certo? Cada vez mais tem se dado mais diagnóstico, né? E apenas a título ilustrativo. Santos Dumont, uma pessoa, né, uma personalidade ilustre que teve seu diagnóstico de esclerose múltipla na época. É importante salientar que a esclerose múltipla já foi descrita há mais de 200 anos, certo? Cláudia Rodrigues, algumas atrizes aqui brasileiras, né? Cláudia Rodrigues mais antiga e mais recentemente Beatriz, essa outra atriz que teve um diagnóstico recente da esclerose múltipla. Então são enfermidades, né, que têm já um grande tempo de estudos. Né? Fazendo um breve histórico sobre a doença desmielinizantes, elas antigamente, no seu início dos estudos, eram consideradas como esclerose difusas por conta desse acometimento, né, em diversos locais do sistema nervoso. Então foi o primeiro nome, né, dado para esses tipos de enfermidades. Posteriormente, né, foi descrita algumas doenças desmielinizantes que têm um caráter progressivo e inflamatório bem caracterizado, né, como a adrenoleucodistrofia, que é outro tipo de doença desmielinizante do nervoso central, que não a esclerose múltipla, né? Ela é menos frequente, ela tem um cator hereditário já bem mais marcante, né, diferente da esclerose múltipla, que tem um fator genético, né, bem conhecido, mas não tanto hereditário assim. Né? Mas a adrenoleucodistrofia, que inclusive ficou muito bem conhecida através do filme Olho de Lourenço, né? Que é uma história que foi baseada em fatos verídicos. Né? Então, critérios, né, para doenças desmielinizantes são doenças que acometem a bainha de mielina, tem uma presença de um processo inflamatório e a preservação, de certa forma, de outros elementos do sistema nervoso, ou seja, o tecido nervoso, ou seja, o acometimento apenas da bainha de mielina. E entre as doenças desmielinizantes que acometem o nervoso central, sem dúvida alguma, a esclerose múltipla é a que tem a maior importância, né, sobre o seu impacto socioeconômico que determina. Né? Eu gosto de falar que a esclerose múltipla é a enfermidade neurológica que mais se estudou nessa última década. O crescimento do conhecimento acerca da fisiopatologia, né, acerca das terapias, avançou enormemente. Hoje em dia tem um arsenal, nós dispomos de um arsenal terapêutico muito, né, muito largo, muito eficiente, né, principalmente com o advento das terapias biológicas, dando ênfase aos anticorpos monoclonais. Aqui, ainda continuando sobre os fatos históricos, né, o primeiro caso descrito, né, reconhecimento descrito, bem documentado, foi de Augusto Deste, né, de uma pessoa acometida pela esclerose múltipla. Isso foi feito a partir do seu diário. Né, onde no seu diário ela relatava alguns fatos de acometimento clínico neurológico, e ela deixava bem marcante a partir de datas. Né? Disso dava-se supor que eram acometimentos neurológicos, manifestações clínicas que tinham uma remissão, que tinham uma regressão após algum período, né? Bem característico das doenças desmielinizantes, porque uma vez tendo esse processo inflamatório, o acometimento da bainha de mielina, né, desmielinizante, a baía de mielina, em alguns casos, na grande maioria dos casos, elas podem ser refeitas. E uma vez refeita, a sua funcionalidade volta ao normal. Né? É, Nessa característica, uma curiosidade, muitas pessoas portadoras de esclerose múltipla já foram relacionadas a alguns milagres religiosos, né? Porque são pessoas que têm um acometimento, por exemplo, na medular, é, então a pessoa pode ficar paraplégico, por exemplo, em cadeira de rodas,
por um processo inflamatório, o acometimento da baía de mielina, na medula torácica, por exemplo, e depois de 1 mês, 2, 3 meses, esse processo inflamatório vai sendo reduzido, a mielina vai sendo refeita e o paciente ele pode voltar, né, espontaneamente à sua funcionalidade dos membros inferiores, né, ou totalmente, ou parcialmente, ou mesmo totalmente. Então, muitas pessoas que foram consideradas milagres, né, podem ter sido portadoras de esclerose múltipla. Tem algumas teses, né, que relacionam alguns acontecimentos nesse sentido. Com relação à história da esclerose múltipla, aqui tem alguns grandes estudiosos, né, mas sem dúvida alguma, o Jean-Martin Charcot, que é considerado o pai da neurologia moderna, ele fez a descrição clínica definitiva da doença, né, em 1868. Né, ele fez vários desenhos, né, ele fazia as necrópsias, ou seja, praticamente ele morava no seu hospital, lá na França, e muitos famosos foram seus estudiosos, como Babinski, o próprio Freud, né, Duchenne, da distrofia muscular Duchenne, ou seja, ele tinha muitos estudiosos junto com eles e ele analisava esses pacientes desde as primeiras manifestações até a morte e fazia necrópsia e ele via, né, vários acometimentos em locais diferentes do sistema nervoso e ele fazia desenhos das peças, né, e ele conseguia de alguma forma mostrar, né, a topografia do acometimento. Então, teve um avanço enorme, né? Ou seja, mais de 100 anos já se passaram desde que Charcot descreveu. Então é uma doença, de certa forma, bem antiga, né, do seu conhecimento, apesar de ter tido um impacto maior nessas 2 últimas décadas pelo advento principalmente da ressonância magnética. Né, se popularizou o uso da ressonância magnética, que é um exame complementar de escolha para avaliar processos inflamatórios, processos desmelinizantes do sistema nervoso central. Então, a partir do advento, da facilidade do acesso da ressonância, o crescimento diagnóstico foi bem expressivo. Aqui, Elvin, né, ele teve uma importância fundamental também para mostrar, né, porque muitas vezes essa imagem de hipersinal que é visto na ressonância magnética pode ser por alguns processos vasculares e não inflamatório, não desmelinizante. O líquor, quando há essa dúvida, ajuda muito, né, porque a gente vai observar um aumento de alguns marcadores, né, principalmente algumas proteínas, algumas imunoglobulinas que indicam, né, a presença de um processo inflamatório autoimune, né, uma produção de imunoglobulinas. Isso vai poder diferenciar aqueles processos vasculares que também mostram as imagens de hipersinal, né, então esse processo inflamatório, a imagem de hipersinal, normalmente ela traduz, né, um processo inflamatório ou um processo vascular. Se há dúvida, se faz um líquido. Se houver um aumento de proteínas, um aumento que possa se traduzir isso de imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina G, isso realmente indica um processo inflamatório autoimune. Então eu confirmo mais se tratar de uma doença desmelinizante, a depender das características, pode realmente se tratar da esclerose múltipla. Aqui mostrando como se dá, né, a partir da ressonância, essas imagens de hipersinal. Né? É importante salientar que esse paciente, se for feita uma tomografia, né, no mesmo dia ou na mesma semana, é muito difícil de observar, né, alterações bem contundentes de processos inflamatórios na tomografia, diferente na ressonância. Mas em algum momento, né, a tomografia de alguma forma era utilizada. Né? Claro que não em processos iniciais, isso na esclerose múltipla num processo bem mais tardio, né, onde tinha já um grande acometimento, né, de estruturas encefálicas, de estruturas do sistema nervoso, a gente podia ver algumas alterações já em substância branca.
Mas com o advento da ressonância, podemos observar, né, já esse acometimento de uma forma bem mais precoce. Aqui são imagens de hipersinal bem características, né, de um processo inflamatório. Mas se por acaso o médico tem alguma dúvida que essa imagem de hipersinal está relacionada a processo inflamatório ou processo vascular, por exemplo, se ele fizer um líquido aqui, se for um processo vascular, não vai mostrar nenhuma alteração. E se for uma doença desmielinizante, pode mostrar esse aumento de proteína, esse aumento de IgG. Aqui são neurologistas, né, que na história da esclerose múltipla teve uma grande ênfase na criação dos critérios diagnósticos para a esclerose múltipla. Né? Aqui os critérios aqui o Schumacher, que ele são critérios, né, os iniciais, né, para o diagnóstico da esclerose múltipla, que o Poser, né, que até hoje foi muito importante, assim, é um dos neurologistas que mais estudou a esclerose múltipla. Tive o prazer de conhecê-lo, uma palestra fantástica que ele deu aqui no Brasil. E o William McDonald, que também, né, que são os critérios atuais, né, que são os critérios de McDonald modificados, que realmente ele utiliza dados clínicos e dados de ressonância magnética. Na época do Pouso, ele não enfatizava tanto a ressonância magnética, apenas mais critérios clínicos, algumas análises de líquido, Schumacher mais critérios clínicos, então Schumacher e Pouso é mais critérios clínicos e McDonald ele veio realmente dar uma ênfase maior ao uso da ressonância para o diagnóstico da esclerose múltipla em seus critérios. Patogênese da esclerose múltipla. O que ocorre, né, na esclerose múltipla para que ocorra esse acometimento, né, da bainha de mielina por esse processo inflamatório autoimune? Há um ataque por célula T, né, os linfócitos T, principalmente os linfócitos T autorreativos, ataque por anticorpos, né, morte dos oligodendrócitos e degeneração, né, oligodendrocítica. Então, nós temos aqui a substância branca normal, quando ocorre um processo inflamatório, que a gente vai ter mais detalhes numa imagem mais específica, ocorre todo um processo inflamatório na bainha de mielina, né, através de forma imunomediada por linfócitos, principalmente. Aqui, né, a questão no normal é ocorrer o equilíbrio, né, da resposta TH1 e TH2, né, resposta inflamatória e anti-inflamatória das citocinas, na esclerose múltipla ocorre um desequilíbrio nessa resposta inflamatória. Né? O paciente ele tem uma tendência a ter esse desequilíbrio, onde vai ter as manifestações e as manifestações da sintomatologia dessa enfermidade. Esse quadro aparentemente complexo, mas ele traduz muito o que ocorre no paciente com esclerose múltipla. Vou explicar aqui com alguns detalhes para vocês. Aqui é a circulação sistêmica, certo? Circulação sistêmica, vaso. Aqui é a barreira hematoencefálica, certo? Que é a barreira hematoencefálica. Aqui é as células endoteliais do vaso. Aqui o linfócito T, certo? Linfócito T autorreativo. E toda essa região é o sistema nervoso central. Eu vou explicar para vocês a sintomatologia de uma forma que vai ajudar, inclusive, a interpretar como os medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla eles agem, ok? Então, numa pessoa com esclerose múltipla, aqui dentro do vaso, né, uma pessoa comum, habitual, ela vai ter, né, normalmente, seu linfócito T, certo? Só que numa pessoa com esclerose múltipla começa a ter uma linhagem, né, mais frequente do linfócito T autorreativo, certo?
Então ele começa a ter uma linhagem, uma produção maior, né, uma replicação maior do linfócito T autorreativo. Enquanto ele fica aqui dentro do vaso, sem problema algum. Né? Bem, linfócito T, eles são importantes que nós tenhamos, né? Sem problema algum. Um parêntese, né? O nosso sistema nervoso central, por muito tempo, se achava que ele não tinha um sistema imunológico bem efetivo. Hoje em dia sabe que ele tem, realmente ele pode existir, mas não é algo tão impactante, né? A presença desse sistema imunológico. Ou seja, muitos dizem que o sistema nervoso central, apesar de ser uma estrutura muito complexa, muito importante, de certa forma ela é uma estrutura frágil. Ele precisa de estruturas outras para protegê-lo. Então, não é de grande frequência em que encontramos linfócitos T presente, né, aqui dentro do sistema nervoso central. Eles estão normalmente aqui na circulação. Então, o que ocorre numa pessoa com esclerose múltipla? Em algum momento, esse linfócito T autorreativo, ele consegue penetrar, né? penetrar dentro do sistema nervoso central, junto com anticorpos, né? Antiproteína básica de mielina, né? Então, a entrada desse linfócito T, ele vai promover um processo inflamatório dentro do sistema nervoso central. E isso vai ocorrer toda uma cascata, né, toda uma liberação de citocinas, atuação de macrófagos, que de alguma forma vai agir na bainha de mielina, né, causando dano, causando lesão. Né. Precisa também dos anticorpos, né, os anticorpos contra a bainha de mielina. E nisso, a partir dessas lesões da bainha de mielina, vai promover a sintomatologia, né, a depender do local onde ocorra esse processo inflamatório. Ok? Posteriormente, vai ter atuação de células precursoras de oligodendrócitos que, de alguma forma, vai promover a proliferação e reimunização e retorno da sua funcionalidade. Então, repetindo aqui a circulação sistêmica, os linfócitos T autorreativos, que eles deveriam permanecer aqui, né? A pessoa com esclerose múltipla tem uma linhagem maior, elas conseguem penetrar por algum motivo dentro do sistema nervoso central, junto com esses anticorpos, ocorre todo esse processo inflamatório, lesão da bainha de mielina e posteriormente restauração dessa bainha de mielina. Então, quais os locais onde poderíamos atuar de forma farmacológica para ter o controle dessa enfermidade? Né? Alguns poderiam dizer, não, eu posso atuar aqui no sistema nervoso central. Sim, né? Algumas medicações ela tem a sua função de atuar. Podemos citar o corticosteroide, por exemplo, reduzindo esse processo inflamatório, né? Algumas medicações como interferon, acetato de glatirame, eles de alguma forma eles conseguem manter um equilíbrio, modular essa resposta imunológica aqui dentro do sistema nervoso central, para que mesmo que o linfócito T entre, ele não cause um processo inflamatório tão, ou não cause, ou esse processo inflamatório não seja tão importante. Então, medicações como o corticosteroide ele vai agir já no processo inflamatório em atividade, ou seja, no surto inflamatório, e para tratamento a posteriori, né, para minimizar essa resposta inflamatória tão súbita, que é o surto, né, inflamatório, nós temos a lançar mão dos interferon e dos acetatos de glatirame, que são medicações conhecidas como imunomoduladores, que eles vão tentar modular essa resposta inflamatória, ou seja, mesmo que o linfócito T entre, não cause todo esse processo inflamatório tão intenso. Então, teríamos medicações de uma ação aguda, o corticosteroide, que uma ação mais tardia, né, mais profilática, vamos dizer assim, que é o interferon e o acetato de glatirane. Com a evolução,
né, descobrir algumas medicações que, de alguma forma, eles agem impedindo a entrada desse linfócito T, né? Ou seja, fortalecendo de alguma forma aqui a barreira hematoencefálica. Né? Daí são medicações como natalizumab, né? Que são anticorpos monoclonais que eles agem, né, aqui na barreira hematoencefálica. Como curiosidade, né, teve um paciente na história, né, com esclerose múltipla que ele desenvolveu também a leucemia, né, a leucemia, e é conhecido que uma das formas de tratamento da leucemia é você fazer uma ablação, uma quimioterapia, onde posteriormente é implantada uma célula-tronco que irá produzir novamente nova linhagem de células que não tenham o fator neoplásico, né, que não tenha, não sejam oncogênicas. Esse paciente com esclerose múltipla, ele voltou curado da leucemia e também, de alguma forma, da esclerose múltipla, porque ele não tinha, nessa nova linhagem de células feitas a partir da célula tronco, não tinha essas células T autorreativas. Daí veio o grande boom das terapias com célula tronco. Só que tem todas as problemáticas de processos infecciosos secundários, né? Então, mas a partir desse conhecimento, né, a terapia com célula tronco hoje deu uma parada. Os biólogos realmente estão estudando mais sobre essas células, né, para uso na esclerose múltipla, mas a partir desse conhecimento criou-se outros tipos de tratamentos que podem agir especificamente nessas células T autorreativas. São anticorpos monoclonais direcionados para essas células T autorreativas, é, que são medicações, hoje são anticorpos monoclonais, que é o alentosumab, o ocrelizumab, né, que temos já aqui no Brasil, né, a cladribina também, é uma medicação que pode atuar nesse linfócito T. Claro que pode causar uma imunossupressão, né, nesses pacientes, tem que ter um controle clínico desses pacientes, mas são terapias que, uma vez eu tendo esse controle desse linfócito T, eu vou impedir a sua entrada. Então, realmente eu vou ter um controle mais efetivo da esclerose múltipla. Lembrando que esses linfócitos T, eles são, em sua grande maioria, produzidos no timo. Então, se tiver uma medicação onde eu consiga, de alguma forma, represar esse linfócito T lá no timo, eu posso ter um controle também da esclerose múltipla. Tem uma medicação chamada fingolimod que ela represa esse linfócito T no timo. Claro que vai causar também uma ação imunossupressora, mas eu vou impedir que esse linfócito T também entre dentro do sistema nervoso central. Então, cada vez mais entendendo a fisiopatologia de como essa doença ela ocorre, a ciência vem descobrindo cada vez mais medicações promissoras no controle efetivo desta enfermidade neurológica. Aqui mostrando o processo inflamatório, né, a agressão da bainha de mielina, né, aqui mostrando que a questão do dano, né, da bainha de mielina e depois o reparo, né, que ocorre posteriormente. Aí a questão do uso do corticosteroide, ele é utilizado inicialmente, né, nós utilizamos em doses altíssimas no surto inflamatório, e depois utilizamos por 3 a 5 dias. Metilprednisolona é mais utilizada, né, pela sua atuação mais efetiva no sistema nervoso central, mas depois retiramos. Não utilizamos de forma crônica, que eu preciso que ocorra uma cicatrização, um reparo. Né? Então eu preciso que esse processo inflamatório ele tenha uma estagnação. Então uso o corticosteroide também para que ocorra o reparo. Então não utilizamos corticoide porque precisamos da cicatrização posteriormente. Aqui mais uma vez, né, mostrando esse processo inflamatório, a célula T aqui na periferia, ultrapassando a barreira hematoencefálica, né, acometendo a baía de mielina, né, e causando as manifestações.
aqui o macrófago. Aqui o processo, aqui é o vaso, mostrando aqui todo o processo inflamatório ao redor do vaso, dentro do sistema nervoso central, né, uma placa aguda, um processo inflamatório agudo, aqui, né, uma inflamação perivascular, né, várias células inflamatórias, e aqui como se traduz isso na ressonância magnética, que vai ocorrer na substância branca, né, preservando, né, sobre a maioria, a substância cinzenta, então esse processo inflamatório se traduz com imagem de hipersinal na substância branca com realce, né, a partir do gadolínio, né, o realce ele vai magnetizar as moléculas de água, e no momento do processo inflamatório tem uma maior quantidade, né, de água nesses locais, né? Então vai realçar com o gadolínio. Aqui o processo inflamatório na substância branca, numa lâmina, né, aqui mostrando as placas, né, periventriculares, né, bem evidente numa pessoa portadora de esclerose múltipla. Aqui está mais visível, né, essa imagem aqui no tronco cerebral, né, bem marcante. Então, é interessante mostrar que na ressonância magnética nós observamos as imagens de pissenal e também observamos esses buracos negros, também conhecidos como black holes. Eles indicam lesões crônicas, lesões bem antigas, né, mostrando muitas vezes relacionada à incapacidade. Então, além dessas imagens de pissenal, nós podemos observar também os black holes que indicam grandes incapacidades. Aqui novamente na ressonância magnética, mostrando esse processo inflamatório. Aqui todo o evento de forma patológica, nós observamos aqui a perda da bainha de mielina, né, a atuação dos macrófagos, né, todo esse processo inflamatório e posteriormente a remielização, né, a partir de análise patológica. Aqui na ressonância magnética, mostrando essas imagens de hipersinal periventriculares, são conhecida também como imagem em chamas de vela, que elas são perpendiculares ao corpo caloso, né? Observamos aqui como se fosse imagem em chamas de vela, que são imagens bem características da esclerose múltipla. Ela poderia ocorrer aqui no cerebelo também, se fosse aqui na região da substância branca e não na substância cinzenta. Aqui no controle evolutivo, mostrando que esses pacientes com esclerose múltipla ele tem um processo degenerativo, ou seja, nós observamos aqui uma atrofia, né, do paciente com esclerose múltipla, que é um paciente sem esclerose múltipla, e um paciente com esclerose múltipla, observando aquela atrofia de doença crônica. É importante salientar que essa atrofia muitas vezes não tem repercussão funcional. O paciente jovem, com 28, 30 anos, ele pode ter essa atrofia, mas suas funções cognitivas podem estar perfeitas. Aqui, apenas enfatizando a questão dos black holes, onde eu tenho uma densidade, né, uma densidade axonal baixa, e numa área onde eu não tenho esses black holes, eu tenho uma densidade normal, né, normal, e aqui vai reduzindo pela presença desses black holes. Então, indicando que esses black holes, eles indicam esses buracos negros, indicam lesões degenerativas, lesões crônicas, lesões antigas. Então, a esclerose múltipla, a apresentação clínica vai depender do local de acometimento. Se no sistema nervoso central, nervo óptico, medula e no encéfalo. Então, as manifestações elas vão variar, né? O paciente pode ter manifestações visuais, déficits visuais, diplopia, hemiplegia, hemiparesia, ele pode ter ataxia cerebelar, pode ter diplopia, visão dupla, paraplegia, então vai depender muito do local de acometimento. Então, é bem amplo, né, as manifestações clínicas que esse paciente pode apresentar. Importante, nós definimos o que é surto inflamatório. Em surto inflamatório, a ocorrência de um ou vários sintomas, né, ou uma piora de um pré-existente que dure mais do que 24 horas.
Isso é importante para diferenciar de pseudosurtos, né? Por exemplo, uma manifestação clínica que temporária, que dure alguns minutos ou horas, isso eu não considero um surto inflamatório. Tem que durar bem mais do que 24 horas. Normalmente dura bem mais, pode durar semanas. Né? Depois pode ocorrer uma regressão, né? Que é uma redução desse processo inflamatório e regeneração da bainha de mielina. Então, eu posso ter nas manifestações clínicas, eu posso ter sintomas motores, né, fraqueza muscular, espasticidades, artria, ataxia, sintomas sensitivos, visuais, autonômicos, né, incontinência urinária. É descrito também algumas manifestações psiquiátricas, né, como depressão, transtorno bipolar, transtorno comportamentais. Muito não se sabe se são comorbidades ou se é pelo processo realmente pelo processo inflamatório, né, que hoje em dia, atualmente, é bem estudado que algumas manifestações psiquiátricas podem estar relacionadas a processos inflamatórios, como depressão, né, e outros transtornos. Então, alguns não se sabe se são comorbidades ou se faz parte mesmo desse processo, né, desse espectro inflamatório que pode ter manifestações clínicas, né, ou manifestações psíquicas. Outras manifestações podem ter aumento uma frequência de fadiga, né, um cansaço, uma astenia, que normalmente os pacientes se queixam, né? Pode ocorrer início de sintomas após o parto. É interessante salientar que durante a gravidez a esclerose múltipla ela entra no período de remissão fisiológica, né? Porque normalmente o sistema imunológico ele entra em declínio, né, durante a gravidez para manter essa gravidez. Ocorre uma imunossupressão fisiológica e isso de alguma forma protege, né, a pessoa com esclerose múltipla. Após o parto ocorre o contrário, né, ocorre uma exacerbação desse processo inflamatório, então muitos surtos e muitos pacientes abrem o quadro no pós-parto. Né? Existe esse fenômeno de TOF, que é um período durante em momentos quentes, em ambientes quentes, tanto que no início, né, algumas curiosidades históricas, uma das formas de tratamento, quando não se tinha medicamento, era a pessoa viajar para países com temperaturas baixas, né, onde o paciente ele se sentia bem. Né, e é descrito, né, os pacientes aqui eles sentem bem ambientes com ar refrigerado, e em momentos muito quentes, eles sentem maior frequência dos sintomas. Né? Em crianças isso pode ser útil também, que a esclerose múltipla também pode ocorrer em crianças. Existe uma pseudo-exacerbação, né, durante febre. Né? Então, às vezes o paciente ele tem, principalmente na população pediátrica, alguma piora de sintomas em momentos de febre. Então, o neuropediatra pode suspeitar, né, que o paciente ele possa tratar de uma criança com esclerose múltipla. Então, ele tenta no seu rol de hipótese diagnóstica daquele paciente, aquela criança que tem manifestações clínicas neurológicas apenas em momentos de febre. Aqui são as formas clínicas clássicas, a forma de surto-remissão, ele tem um surto, há um déficit neurológico e uma remissão. Né? As formas primariamente progressivas, onde ocorre uma piora, né, do paciente, mas muitas vezes não há nenhum envolvimento de surto inflamatório, né, e uma secundariamente progressiva. Né? O paciente que inicialmente ele tem até surto, como se fosse uma forma surto-remissão, e posteriormente ele entra no padrão como se fosse uma forma progressiva. Né? Então essas são as três clássicas, né? Surto-remissão, primariamente progressiva e secundariamente progressiva. Foi descrita essas progressivas com surtos, né? Mas atualmente nós deixamos ela de, de lado. Né? Eles entram também na forma progressiva. Né? Então, as formas clínicas surto-remissão, né, que é a forma mais frequente, 80% dos casos tem a forma de surto, né, do processo inflamatório, né, o déficit neurológico, e depois a remissão, né, uma regressão desse processo inflamatório e regressão dos sintomas. Isso depois de algumas semanas. As formas progressivas, onde muitas vezes você pode ter os surtos, mas sempre deixando sequelas bem incapacitantes, e muitas vezes esses surtos não são tão bem visíveis.
né, suas formas progressivas, né, e também a secundariamente progressiva. A epidemiologia, né, da esclerose múltipla, nós temos evidências, né, de fatores genéticos, né, bem, entre gêmeos é 31%, né, de frequência entre os gêmeos, né, bem considerável, né, mas não é uma doença totalmente hereditária, né, ela não é uma doença familiar. Tanto que existem algumas formas, que em alguns casos de família, mas não é a regra. Tanto que quando tem muitas pessoas na família com esclerose múltipla, tem que suspeitar se realmente se trata da esclerose múltipla, se não é outra doença imunomediada que não a esclerose múltipla, certo? Mas é uma doença que tem fatores genéticos bem, alterações genéticas e uma predisposição genética bem marcante. Aqui são características da esclerose múltipla, né? Nós observamos aqui que uma frequência, um estudo, pegamos aqui como exemplo apenas, uma frequência bem maior do sexo feminino, né? Uma idade de 25, 30 anos, sintomas iniciais, noite ótica, né? Truco cerebral, né? Tratos longos, vias piramidais, vias sensitivas são os principais. A frequência maior nos países onde caucasianos, norte-europeu, sul da Austrália, América do Norte. Aqui em vermelho são alta prevalência, né? E média e baixa prevalência. Vamos salientar que na Europa, Estados Unidos, a frequência é muito grande de esclerose múltipla. Isso é meio questionado, algumas pessoas falam que muitas vezes é subdiagnosticado, né, em fatores ambientais. Isso é muito discutido, né, mas, por exemplo, aqui tem no Brasil como 5, mas tem os estudos a depender do estado, São Paulo, alguns estados do sul, tem uma prevalência bem maior, né? Por exemplo, aqui na Bahia nós temos uma frequência bem maior que em Salvador, Ilhéus, Itabuna, na Feira de Santana, possivelmente pelo acesso, né, ao diagnóstico, né? Então, não necessariamente porque em outros locais não tenham, né? Então, uma vez dando-se mais diagnóstico, esses dados de frequência, dados epidemiológicos, eles podem diferenciar, podem mudar. Fatores de prognóstico, surtos frequentes nos primeiros 2 anos, isso é muito importante no acompanhamento desses pacientes, né, o curso progressivo desde o início e o sexo masculino. Né, como eu falei no início, é uma doença bem marcante no sexo feminino, mas quando ocorre no sexo masculino é um fator de pior prognóstico. E aí, sintomas cerebelares. Né, sintomas cerebelares também está relacionado a um fator de pior prognóstico. Importante salientar que não é uma avaliação, por exemplo, mulheres que têm sintomas sensitivos, neurotióticos, eles têm melhor prognóstico. Isso é bem observado, foi observado nesse estudo, mas no dia a dia, na prática clínica, nós observamos realmente isso, que isso é bem, bem evidente. Aqui é uma escala de incapacidade chamada EDSS, que usamos em várias enfermidades neurológicas e também na esclerose múltipla, onde na avaliação, né, rotineira do paciente, na avaliação ambulatorial, nós marcamos, né, nós pontuamos esses pacientes a partir dessa escala, né, a partir do exame neurológico, a partir da limitação que ele tenha, né, da incapacidade que ele possa apresentar, nós podemos graduar essa incapacidade, né, de 0 até 10. Né, o paciente, a partir do surto, quando ele apresenta o surto, ele pode aumentar essa incapacidade. Quando ele regride esse processo inflamatório, reduz essa incapacidade. Então, essa escala, ela possivelmente modifica, inclusive com o tratamento. Ok? Uma pontuação que a gente bem o marcador é o 5. Né? O 5 a gente tenta sempre fugir do 5, né? Porque de 5 em diante a atuação já é bem marcante. Aqui, né, o nível de uma forma gráfica dessa incapacidade pelo EDSS. Aqui um gráfico
né, bem interessante, que é o seguinte. Aqui é um limiar clínico, ok? Aqui é o tempo, e aqui é o limiar clínico. Então, se esse processo inflamatório não ultrapassa esse limiar clínico, esse processo inflamatório ele não vai ter repercussão clínica, ou seja, não vai ter manifestações clínicas. Mas ele vai ser registrado no encéfalo e eu posso ver isso num exame de ressonância, por exemplo. Certo? Aqui RIS é síndrome radiológica isolada, ou seja, o paciente nunca teve manifestação clínica, mas teve surtos inflamatórios, vamos dizer, surtos inflamatórios subclínicos, que não chegou a ter manifestações clínicas. Então, se em algum momento, por algum motivo, eu faço uma ressonância desse paciente, às vezes por uma enxaqueca, por outro motivo, né, por coincidência, eu começo a observar. Eu observo algumas imagens de hipersinal, eu caracterizo esse paciente como RIS, síndrome radiológica isolada. O primeiro evento, né, ou seja, o primeiro processo inflamatório, onde esse processo inflamatório ele é tão intenso que ultrapassa esse limiar clínico, ou seja, o paciente tem sintoma, eu já chamo de SIS, síndrome clínica isolada, certo? É o primeiro evento. E se isso se regride, se volta, né, eu vou ter os surtos, né, surtos clínicos inflamatórios. Só que entre esses surtos clínicos, eu posso ter novos processos inflamatórios que não têm repercussão clínica. Então, comumente eu faço, por exemplo, uma ressonância aqui nesse momento, eu vejo, eu vou ver outras imagens não relacionadas necessariamente ao evento. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, para não ficar confuso, que esse gráfico ele é muito importante para o entendimento dessa enfermidade. Aqui é o seguinte, por exemplo, um paciente que ele fez um exame de ressonância porque tinha, como eu falei, né, uma enxaqueca. Né? Não, melhor. Deixa eu explicar primeiro o gráfico, depois eu vou exemplificar. Então, como eu disse, apenas repetindo, eu tenho aqui processos inflamatórios que não ultrapassam esse limiar clínico, mas isso é registrado no sistema nervoso central que eu posso ser visto por ressonância. Em algum momento, esse processo inflamatório ele é intenso, que ultrapassa o limiar clínico, então eu vou para um hospital, por exemplo, para um médico, faço a ressonância, e eu vou ver, além dessa, vou ver outras, né? Então mostrando que houve um aumento, né, dessas imagens no tempo e no espaço. Depois de 6 meses, por exemplo, eu faço esse paciente apresenta um novo evento clínico, ou seja, um processo inflamatório que ultrapassou esse limiar, e eu vejo que surgiram novas lesões, né, na ressonância, apesar dele não ter tido manifestações clínicas. Isso é que se chama evolução no tempo e no espaço, certo? Então, mostrando que, na verdade, o que observamos como surtos clínicos, na verdade, foram processos inflamatórios que passaram desse limiar. Mas que entre um surto e outro eu posso ter processos inflamatórios menores que não chegam a ter manifestações clínicas. Daí, o objetivo de um tratamento, por exemplo, não é somente evitar surtos, né, clínicos. Eu tenho que evitar também esses surtos subclínicos. Então, os tratamentos mais modernos, o desfecho não é apenas necessariamente evitar surtos clínicos. Eu tenho que também ter melhora no padrão radiológico. Né? Eu preciso que o padrão radiológico esteja melhor também, ou seja, não tem esses processos inflamatórios. Essas imagens de hipersinal que caracterizam o processo inflamatório prévio subclínico. Ok? Aqui foram um estudo que fizemos, né, na época que eu estava lá no centro de referência, um estudo epidemiológico aqui na Bahia mostrando um parecido também, né, uma maior frequência de 30 e 40 anos na população, também em mulheres.
né? A surto-remissão tem uma frequência realmente maior, certo? A faixa etária, né? E como se dá o diagnóstico? O diagnóstico da esclerose múltipla, ele vai se basear em fatores no padrão clínico, no manifestações clínicas, exame de ressonância, exame de líquido e alguns outros tipos de exames. Podem ser advocados, hoje em dia dificilmente se usa para dar o diagnóstico da esclerose múltipla e, claro, que vou lançar mão dos critérios diagnósticos, que hoje nós lançamos mão dos critérios de McDonald's revisados, ok? Então, no LICO, eu vou ter um aumento de linfoma, de processo inflamatório, principalmente dos linfócitos, linfoma mononuclear, elevação da proteína, que é realizada essa quebra de barreira, e o aumento de anticorpos, né, e elevação da gama-globulina e a presença de bandas oligoclonais. Realmente isso que eu vou ver no líquido de um paciente, na pesquisa de um paciente com suspeita de esclerose múltipla, essa elevação de gama-globulina e a presença de bandas oligoclonais. Realmente são. E a ausência, né, de qualquer marcador infeccioso. Okay? Na ressonância magnética, iremos observar aquelas imagens de sinal periventricular e substancial branca. Né, se tiver realce com gadolina, são lesões ativas, se não tiver, lesões crônicas. Aqui, né, as imagens de sinal aqui na medula cervical, ok? Aqui periventriculares, né? Próximo aos ventrículos, né? Pericorpo caloso, perpendiculares ao corpo caloso. Aqui uma lista de diversos diagnósticos diferenciais que podem mimetizar a esclerose múltipla, tanto em manifestações clínicas quanto em exames complementares. Temos que ficar atento. Então, faremos na investigação uma bateria de exames complementares, somente na suspeita de algumas lesões, de algumas doenças. Né? E o tratamento, né? Todo esse tratamento ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É um tratamento que faz parte do programa de medicamentos de alto custo. Então nós temos medicações aqui como glatirame, beta-interferona, MAR, né, de 22, de 44, beta-interferona de 30, beta-interferona 1B, teriflunomida, todas essas medicações aqui, daqui para cima, elas vão atuar já no sistema nervoso central, modulando essa resposta inflamatória, ou seja, todos isso aqui até teriflunomida, eles modulam a resposta inflamatória que mesmo que entre no linfócito T, não causa esse processo inflamatório tão intenso. Né? As antiopinas é uma medicação imunossupressora, metilprednisolona, utilizamos para tratamento do surto inflamatório, né, na fase aguda, né? E o fumarato de metilha já é uma medicação oral que tem uma ação também, uma ação imunomoduladora, como esses outros, apesar dessas outras, né, aqui serem parenterais, serem injetáveis subcutâneo, né, o fumarato de metilha e a teriflunomida são orais. Né? Essa daqui ela é oral, mas ela recruta, né? Ela é a medicação oral que recruta o linfócito T no timo, né? Não deixa dele sair, tem uma ação de uma forma imunossupressora. E o talizumab é um anticorpo monoclonal, né? São medicações mais efetivas, são medicações, são terapias biológicas que temos também no SUS, no Ministério da Saúde, que eles atuam fortalecendo impedindo a entrada do linfócito T no sistema nervoso central, ok? Então são medicações realmente que têm uma atuação, né, bem marcante. Então utilizamos tem alguns critérios para utilizar essas primeiras medicações nas formas iniciais, né, e medicações mais atuantes como fingolimod, natalizumab em fases mais tardias. Isso é muito discutido, que em alguns países, em alguns estudos, eles tentam utilizar medicações mais efetivas nas fases iniciais da doença para impedir que esse paciente ele precise, né, tenha uma incapacidade muito grande. Aqui no Brasil ainda utilizam nas fases iniciais medicações menos efetivas,
e posteriormente, quando essas medicações não têm muito sucesso, utilizar essas medicações mais efetivas. Então isso ainda é fator de discussão. Né? Lembrando que o tratamento ele pode ser sintomático também, né? Tratando de espasticidade, incontinência, fadiga, tremor, dor e reabilitação sempre, né? Com fisioterapia, fono, terapia ocupacional, nutricionista, psicólogo, assistente social, né? E educação. Né? Isso aqui é bem interessante, foi um outdoor, né? Que eu achei bem interessante numa campanha, numa, é, bem interessante aqui que queria dizer que de uma hora para outra, um paciente jovem ele fica sem mexer as pernas, por exemplo. Fica atento que isso pode se tratar, né, de esclerose múltipla. Né? Um paciente que fica sem mexer da região cervical para baixo, né? São campanhas impactantes, mas que têm uma atuação boa na educação das pessoas. Né? De uma hora para outra não consegue mexer o membro. Né? Então, campanhas assim, bem interessantes que ajudam, né, na educação, no engajamento, no conhecimento da população sobre essa enfermidade tão impactante. Ok? Então é isso, pessoal. Então, falamos hoje sobre a esclerose múltipla. Né? Eu vou estar à disposição para dúvidas, para dúvidas, complementação sobre o assunto. Né? Então, estarei à disposição, ok? Grande abraço.